Bem-vindo mais uma vez. Eu sou Richard Lloyd Jones, aqui com Dra. Julieta Villavilla, para o nosso programa Kepi Explica. Acho que, Julieta, o que a gente está sendo iniciado aqui, e como a gente faz nas aulas, é muito bonito de pegar trechos do Dr. Kepi e Dr. Cláudia e tentar explicar um pouco ou abordar uma coisa diferente, de tentar de ajudar vocês a entender essa maravilha que Kepi trouxe para semanas e semanas e semanas aqui no Brasil e até nos Estados Unidos e Europa também. Então a gente está tentando fazer isso, não é? Isso. Então hoje nós vamos falar de um tema muito bonito e que tem a ver justamente com a importância da beleza, da estética para a saúde. Isso também é uma área de muita pesquisa que o Dr. Kepi desenvolve até hoje e que todos nós precisamos conscientizar bastante. Eu gostaria, Dr. Kepi, de dar continuidade a esse assunto que eu acho muito importante, o conceito de doença mental, de doença psíquica, para o senhor no seu trabalho. Então, a gente poderia dizer que o senhor considera a doença mais ou menos como Hipócrates considerava a doença no indivíduo. É um problema da pessoa, do todo, em primeiro lugar. No indivíduo, não existe uma doença, mas um indivíduo doente. E seria como que uma perturbação no estado de saúde do indivíduo. Quer dizer, não tem uma pessoa ansiosa, não existe uma pessoa neurótica, assim como não existe um estômago ulceroso. A úlcera é uma deturpação do estado normal do estômago. É o seguinte, Cláudia, geralmente no estudo de psicopatologia, os cientistas têm dito, isso também veio da própria filosofia, do pensamento da filosofia, que o ser humano é formado por um sim e por um não. Até no aspecto assim, religioso, existe esse conceito de que Deus é bom e é mau. Sim. Então existe um Deus bom, existiria outro, assim, ruim, vamos dizer. E pela mistura dos dois, então tudo seria criado. Não é bem assim. Essa seria uma ideia de Platão, que veio através da humanidade, então mostrando que existiria um princípio do bem e outro princípio do mal, que depois Aristóteles disse que não é bem assim. Que o que existe é o bem, e o mal seria a privação. Então esse conceito eu coloquei na psicopatologia, que a doença é a privação da saúde, que por natureza, pela estrutura natural do indivíduo, ele é uma pessoa sã. E não só sã, ele é uma pessoa, por natureza, dentro do bem, dentro da verdade, dentro da beleza. Então são três elementos fundamentais. O ser humano, por natureza, é bom, é verdadeiro, real, e é belo, quer dizer, é estético. É por isso que a questão da estética, a questão das artes, é fundamental para a civilização, que a civilização não vem da matemática. A física não vem da matemática. Quer dizer, a civilização não vem da matemática como Galileu pensava, Newton pensava, como os autores da Inglaterra pensavam. A civilização vem da beleza. A beleza é fundamental. É interessante um fator muito importante. O Aristóteles, ele tem um livro enorme de ontologia. Aliás, eu estudei no passado. Esse livro fala de questões da verdade, questão até da bondade, mas a questão da beleza, da estética, fala 3 ou 4 páginas. Ele chama de pulcro, né, em latim, quer dizer, a beleza. E o ser humano geralmente não considera que a beleza é fundamental para viver. Se o indivíduo, por exemplo, vive num ambiente muito feio, assim, sem estética, um indivíduo sem arte, um ambiente sem arte, o indivíduo que vive aí, automaticamente ele se torna sem estética também, sem verdade, e também sem bondade. Então, essa ideia de feiacidade, com piche, com, como é que fala? Com Pichação? Aparelhos, é muito ruim, porque traz para o ambiente
assim, uma energética muito negativa. Então, Dr. Kepi estava falando aqui, Julieta, sobre estética, mas no sentido muito mais amplo do que só beleza física, né? Ele estava falando sobre um conceito de beleza como um fundamento de ter sanidade, de ter uma sociedade melhor. E sabe que ele está fazendo estudos agora, eles podem rastrear os olhos, né? Quando a pessoa está olhando no ambiente, eles notam que se você tem um prédio muito, sabe, pleno, não tem nenhum detalhe, os olhos não focam nisso, eles ficam muito, sabe, muito rápido, eles passam por isso. Mas se você tem um prédio com mais beleza no sentido do desenho arquitetural, alguns detalhes, etc., os olhos eles ficam fixados nisso um pouco mais, mostrando que o ser humano reconhece beleza, mesmo inconscientemente. Beleza é uma coisa que faz um registro dentro do ser. Então é uma coisa essencial, não coisa secundária, não. Com certeza. Então, essa ligação que nós não costumamos fazer e que o Dr. Kepi explicou, a beleza não é secundária, ela está na nossa estrutura. E se nós não temos beleza, nós também vamos ter dificuldade em reconhecer a verdade e até em sermos bons. Olha que coisa importantíssima. Então, essa mudança arquitetônica que tem nas cidades está sendo observada por profissionais da arquitetura e eles estão fazendo até um protesto e falando como é possível que nós mudamos tanto dessa beleza que tinha, por exemplo, aqui em São Paulo, para fazer caixas de cimento. E eles falam, é uma tristeza. Então, vocês devem sentir, mesmo sem perceber, que quando o ambiente não é bonito, nossa alma ela já sente uma decadência. Pior do que muitas nuvens e chuva, essa coisa baixa mesmo. E eles notam também que o último sentido que passa de uma pessoa com Alzheimer's é esse sentido de beleza. Eles reconhecem beleza mesmo que não reconhecem os filhos próprios. Então é uma coisa bem destrutora do nosso ser. Então, Dr. Kepi vai falar muito mais sobre isso agora. Então, Dr. Kepi, essa ideia que a pessoa tem de que a beleza é algo que vem do interior, não é? Que se uma pessoa é muito feia, muito relaxada, então ela está demonstrando uma deformação interna que parte dos sentimentos dela, de pensamentos deformados e sentimentos deformados, e que aquilo, com o tempo, vai se retratando no físico. Qualquer médico sabe que o DNA pode ser modificado. Se a pessoa tem uma conduta assim, muito assim, contra a natureza, contra a estrutura, contra a verdade, o próprio DNA, quer dizer, a genética, se vai se deformando e a pessoa vai se transformando, como se fosse um monstro. Sei. Tem até, vou te contar uma historiazinha, que acho que o pessoal que nos assiste gosta de histórias também, né? O pintor contratou um rapaz para pintar um anjo, lá na Inglaterra. Isso é contado por Oscar Wilde. Sim. Então, esse rapaz de 19 anos é o mais bonito que ele encontrou na cidade, uma beleza de rapaz, aparência muito agradável. E pintou o anjo usando, então, aquele modelo que era o rapaz. E depois o pintor abandonou o quadro e ficou lá durante 20 anos de lado. E ele queria depois pintar um demônio. Então ele procurou na cidade o sujeito mais feio que tinha, o mais degradante. Então encontrou o fulano lá na rua. Horrível, monstro. E levou para pintar então o demônio. E quando ele estava pintando o demônio, usando como modelo aquela figura, aquele senhor começou a chorar. Já tinha uns 40 anos. Então o pintor perguntou por que ele chorava. Porque ele disse, esse anjo que está aí era eu, quando tinha 20 anos. E agora eu virei o demônio. Então, Dr. Kepi, isso que o senhor está levantando, eu acho de extrema importância,
porque normalmente ninguém considera a beleza como um fator essencial da vida e da saúde. Então, Da saúde mental, inclusive. Da saúde mental, principalmente, e da saúde física, inclusive, né? Da saúde social. A qualidade de vida, ela não pode ser obtida sem conceitos de estética, então. Então, os artistas, por exemplo, que são tão rejeitados, que têm tanta dificuldade de subsistência, é tão raro um artista poder sobreviver, trabalhar e ganhar a vida da sua arte, não é? Você não vê que Sociedade muito doente. um rapaz quer ser, por exemplo, um violinista, um pianista, um cantor, a moça também. E a família não aceita, acha que ser artista é morrer de fome. Então as que aceitam ser artistas são poucas. Então, Dr. Keppe, se a arte é um fator assim, tão essencial a todo equilíbrio psicossocial, e se a situação presente é tanta dificuldade para um artista poder sobreviver, como é que o senhor encara a situação? Como lidar com esse problema? Eu acho que a situação é uma questão da consciência, que geralmente a sociedade não tem consciência do valor da beleza. Aí até pode entrar uma questão da inveja que o homem tem da mulher, que a mulher se caracteriza pela beleza e o homem mais pela inteligência. Então, dando continuidade a essa questão, nós podemos verificar que os artistas, por exemplo, é raro um artista ser, por exemplo, um delinquente. É muito raro. Geralmente o artista tem uma vida mais ou menos equilibrada. Ele tem os problemas dele, mas o artista, ele atrai multidões. Mesmo no caso do Frank Sinatra, né, que morreu há pouco tempo, ele era um indivíduo ligado, dizem, ligado até à máfia, mas ele era muito admirado pelos americanos e tinha uma voz assim de uma magia muito grande, a tonalidade, o som da voz. Então ele arrastava multidões nos Estados Unidos e no mundo todo. Então a função da arte, vamos dizer, é tão importante como a função da beleza, a função da ciência, do conhecimento, como a função, por exemplo, da espiritualidade. Eu me lembro, Dr. Julieta, uma aluna falando comigo anos atrás. Ela trabalhava numa escola, na administração de uma escola. Ela disse que muitas vezes ela recebeu mães e pais das crianças dizendo que, olha, eu não quero que meu filho perca tempo estudando essa coisa das artes, né? Ele precisa preparar para negócio, para pegar meu trabalho. Então, essa mentalidade que surgiu em muitos sistemas escolares no mundo mostra que a pessoa não percebeu a importância da arte não como um hobby, como uma coisa essencial. Nós não vamos ter inteligência, até espiritualidade, sentido da vida, sem essa questão da estética, da arte, né? Então, esse não é uma coisa secundária para fazer lá no fim do dia, nos últimos 15 minutos na escola. É uma coisa essencial para o desenvolvimento dos nossos filhos, essa questão da arte. É uma questão energética, né? Dr. Keppe fala que a estética, ela é o equilíbrio interno. Então, nós não pensamos que nós temos sede da beleza e que estamos procurando ela e que ela é essencial. Então, tem algumas comunidades até, onde tinha muita violência, consumo de drogas, e eles começaram a levar educação artística, incentivaram eles a produzir beleza naquele ambiente que eles tinham, e os índices de delinquência começaram a cair. Os índices de doenças mentais e consumo de drogas também caíram. Então, não é uma abstração de que, ai, que bonitinho, que legal. É científico, né? Então, essa ligação que o Dr. Keppe faz, né, e que ele observou e estudou bastante, é muito necessária para a sociedade. Cada um de nós, né, tem até psiquiatras falando que você precisa momentos de observar beleza, mesmo que seja naqueles livros de história da arte, por exemplo, que tem as pinturas, as esculturas, esses pequenos oásis
de contato com a beleza que nós teríamos que procurar com maior seriedade até, né? Por isso, pessoas gostam de ficar na natureza. Se você vai no centro de São Paulo, Sala São Paulo, Teatro Municipal, você vai sentir uma energia muito maior. A ideia que eles têm, que esse não trouxe economia, olha, nas cidades mais visitadas no mundo, Paris, né, cidade da Itália, pessoas não vão lá para ver os prédios novos, né? Eles vão lá para a história. Vi essas arquiteturas incríveis, esses teatros, etc. É uma coisa que até ajuda com nossa economia e nosso mundo. Sem isso, o mundo é muito seco. Então, não é uma opção, vamos dizer, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui o próximo trecho que o Dr. Keppe vai falar da relação da estética com a transcendência. Eu coloquei a arte como elemento intermediário entre a transcendência, vamos dizer assim, e a física. Existe uma ligação entre o elemento de metafísica espiritual com o elemento da física, que é o elemento material. Então, o artista é um indivíduo que coloca esse mundo espiritual no material. É por isso que, por exemplo, Mozart, que era um grande compositor, né? Tem muitas óperas, assim como Verdi, como Puccini, como Wagner. Eles ouviam a música toda dentro da cabeça. O Mozart, ele ouvia toda a ópera que ele ia escrever dentro da cabeça e depois ele escrevia. Então isso mostra essa relação que o indivíduo tem com o fator transcendental, que é ligado ao fator não só da verdade, como também esse fator da bondade, esse fator superior que o indivíduo tem, metafísico. O Dr. Keppe usou alguns músicos lá na Mozart, Puccini. Ele não mencionou Beethoven, mas Beethoven foi a mesma coisa. Ele recebeu, ele disse que ele tem música o tempo todo na cabeça dele. Como Deus estava gritando na cabeça dele, e o único alívio ele tinha foi de escrever essa música. Então, Beethoven, ele andava meses e meses com músicas na cabeça dele, organizando, pensando como fazer, né? Uma coisa de foco nisso, recebendo totalmente da transcendência. Se não é uma coisa só do material, um problema que eles têm com inteligência artificial agora, exatamente isso. Inteligência artificial está compondo música, só usando as outras músicas já foi feito. Então, coisa horizontal. Eles cortaram essa questão transcendental. E isso está essencial para nós de entender o mundo ou de entender beleza em nossas vidas, esse espírito transcendental. Nossa. Porque a transcendência, ela é original, né? Então, nós vemos nesses grandes compositores que cada um deles era diferente do outro. E a IA, ela uniformiza. Então, a gente identifica alguns elementos da beleza, mas eles viram monótonos. São a mesma coisa, né? Então, fazem a mesma música com o mesmo ritmo, perde aquele aspecto metafísico. E não apenas os músicos. Esse aspecto metafísico do belo está em todos vocês, em todos nós. Quando a gente se inspira e tem uma ideia bonita, naquela profissão que tem, né? Naquele trabalho, naquela atividade, mesmo dentro de casa, é uma atividade espiritual também. Isso eu acho incrível da ciência do Dr. Keppe. E se você pensa sobre música, Julieta, música tem notas, né? Mas essas notas que a gente coloca dentro do piano, por exemplo, são notas que já existem em transcendência. Então, esses instrumentos são reflexões do que já existe. E de cantar bem ou de compor bem, você precisa organizar essas notas que já existem de forma certa, uma harmonia certa, uma melodia que tem sentido. Então, a gente está reorganizando, vamos dizer, criando com essas notas em nosso estilo individual.
Isso mesmo. Então, o Dr. Keppe chama esses elementos que já existem, e na filosofia também se fala sobre eles, de universais. Então, no próximo trecho, o Dr. Keppe vai nos esclarecer o que são esses universais. Justamente essa descoberta que eu fiz e que nós usamos na escola de formar homem universal. Então, isso quer dizer o seguinte, é meio difícil de entender que a questão das concepções, das ideias, como aquele pensador alemão falava, Leibniz, de onde vêm as ideias que nós temos na cabeça? De onde vem aquilo que nós pensamos? De onde surge? Isso é ensinado? Então, foi a grande conversa, a grande discussão na filosofia em todos os tempos. De onde vêm as ideias que nós temos na cabeça? Então, isso sempre foi visto como sendo uma ideia que vários filósofos falaram, Tomás de Aquino, Ockham, tanto mais da antiguidade, até mesmo Kant e alguns modernos, que a pessoa, vamos dizer, já nasceria com esses universais. Quer dizer, a verdade que nós temos dentro de nós, sentimento bom, a estética, já vem na própria estrutura. Então, esse pensador francês Bergson dizia sempre que nós temos na base a intuição da verdade, a intuição da verdade, a intuição da beleza, a intuição de tudo que existe de certo no mundo, pela própria estrutura, como se fosse uma ligação direta do ser humano com o ser divino. Dr. Keppe, aí então, será que seria apropriado comparar isso que você está dizendo ao fato de que certas pessoas não têm nenhuma escolaridade, são muito inteligentes e têm muita sabedoria? Então, veja, por exemplo, o famoso Victor Hugo, na França, e esse mesmo Shakespeare, na Inglaterra, disse que ele escrevia de uma forma até estranha, porque ele tinha na cabeça dele toda a história que ele ia escrever. E disse que às vezes ele usava até esse método. Como é que chama? Psicografia? A psicografia. Então, eu quero dizer o seguinte, que a pessoa, tudo que ela tem de essencial, está na cabeça dela. Então, como o Gilbert Gambut falou, o pianista americano, o indivíduo tem que ser dispersado, como o Sócrates, não o antigo jogador de futebol do Corinthians, mas o Sócrates lá da Grécia, filósofo, o pensador, ele dizia que as ideias do ser humano se mostram como uma espécie de parte, né? Que o indivíduo tem que tirar de dentro para fora as ideias que ele já tem na mente. Então, os universais é uma nova forma da pessoa assim, entrar num mundo diferente e que geralmente o artista já está. Porque o artista capta melhor, tem mais intuição, ele capta melhor a verdade universal e coloca na música. Os universais como reflexões de Deus dentro do ser humano, ele falou, alguma coisa assim, né? Isso, Bonita. a conexão, porque uma energia é emanada pelo ser divino, então o que nós temos que fazer? Aceitá-la, né? Então, a gente temos isso dentro de nós. Tem tempo para mais um? Então, vamos encerrar com um trechinho aqui que vai nos falar dessa conexão entre os universais e nosso interior. Dr. Keppe, então, essa questão que o senhor trouxe hoje no programa, então me faz lembrar da necessidade do ser humano se interiorizar, né? Porque esses universais, eles são contatados através da vida interior da pessoa, uma sociedade muito extrovertida, voltada para fatores assim de distração. Então, é uma sociedade muito superficial, né? Um pouco contato com a realidade, com a verdadeira verdade, a essência das coisas. O equilíbrio é o fato da pessoa estar em contato com ela mesma. Então, quando ela vem fazer análise, ela entra em contato com o interior dela.
Sim. Principalmente com sentimentos. Sim. E esses sentimentos que são ruins, por exemplo, ela vai corrigindo. E corrigindo questões de inveja, questões de ódio, etc., a pessoa vai se normalizando na conduta, inclusive evitando assim, perturbações sociais e orgânicas, etc. Então, a saúde e o bem-estar depende da própria pessoa, e não dos outros e da sociedade. Então, parafraseando aquele filósofo Santo Agostinho, o homem interiorizado é o homem bom e o homem interiorizado é o homem são. É como o Sartre falou, né? O Sartre é o pensador francês, o escritor francês. O inferno são os outros. O inferno é a própria pessoa. Quando ela tem sentimentos muito negativos e ela vive assim com esses sentimentos. Kepi Pacheco explica mesmo, né? Isso. Então, continuamos na próxima semana. Até semana que vem. Apoio Cultural Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepi e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Kepi Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.